Estamos de novo diante da máquina de escrever. Lenora, em sua cadeira de rodas, e eu ao lado dela, enquanto posiciono sua mão esquerda sobre o teclado. Uma folha em branco está encaixada no cilindro da máquina, substituindo a da noite anterior. Agora, virada para cima sobre a escrivaninha, o papel funciona como um meio de transcrever parcialmente a nossa conversa. Eu quero te contar tudo, coisas que nunca contei a mais ninguém sobre aquela noite. Porque eu confio em você, mas eu não confio em Lenora, não completamente. Ela é capaz de fazer tão pouco, mas é acusada de tanta coisa, e eu continuo dividida entre o desejo de protegê-la e o impulso de desconfiar dela. Mas se ela quer me contar o que aconteceu, estou disposta a ouvir. Apesar das minhas suspeitas de que a maior parte seja mentira. Ou, pior ainda, seja a verdade nua e crua e aterrorizante. Os dedos da mão esquerda de Lenora tamborilam nas teclas. Ela está ávida para começar. Respiro fundo, meneio a cabeça e a ajudo a datilografar a primeira frase. A minha lembrança mais nítida. A minha lembrança mais nítida, a coisa com a qual ainda tenho pesadelos, é o momento em que tudo acabou. Eu me lembro do rugido do vento quando saí no terraço. A ventania vinha do oceano, em rajadas uivantes que passavam de raspão no penhasco antes de me atingirem em cheio. Perdendo o equilíbrio, tive a sensação de que uma multidão invisível me empurrava de volta para o interior da mansão. O último lugar onde eu queria estar. Com um grunhido, me estabilizei e comecei a atravessar o terraço escorregadio por causa do aguaceiro. Caía uma chuva torrencial, com gotas tão geladas que pareciam picadas de agulha. Logo saí do torpor em que me encontrava até então. De súbito, entrei em alerta e comecei a reparar nas coisas. Minha camisola manchada de sangue, minhas mãos mornas e pegajosas de sangue, a faca apertada na mão. A lâmina também estava ensanguentada, mas agora a chuva fria a lavava num piscar de olhos. Continuei lutando contra o vendaval, ofegando a cada espetada das afiadas gotas de chuva. À minha frente estava o oceano, açoitado violentamente pela tempestade, suas ondas quebrando contra a base do penhasco 15 metros abaixo. Apenas a baixa balaustrada de mármore que se estendia de ponta a ponta no terraço me separava do escuro abismo do mar. Quando alcancei o parapeito, soltei um som enlouquecido, estranho e estrangulado, meio riso, meio soluço. A vida, que eu tinha até poucas horas antes, desapareceu para sempre, assim como meu pai e minha mãe. No entanto, naquele momento, curvada contra a balaustrada no terraço, com a faca na mão, o vento áspero roçando meu rosto e a chuva gelada fustigando meu corpo encharcado de sangue, senti apenas alívio. Eu sabia que em breve estaria livre de tudo. Eu me voltei para a mansão. Todas as janelas estavam iluminadas, tão cintilantes quanto as velas que, 8 meses antes, enfeitaram meu bolo de aniversário. Parecia um palácio resplandecente, elegante, todo aquele dinheiro reluzindo atrás das vidraças imaculadas. Mas eu sabia que as aparências enganavam, e que até prisões podiam parecer bonitas se iluminadas da maneira certa. Lá dentro, minha irmã gritou. Urros horrorizados que cresciam e depois minguavam feito uma sirene. O tipo de grito que se ouve quando algo absolutamente terrível acontece. E que de fato aconteceu. Baixei o olhar para a faca, que a minha mão ainda apertava com força e agora estava tão limpa que parecia nova. Eu sabia que poderia usá-la de novo. Um último corte. O derradeiro golpe. Mas eu não tive forças. Em vez disso, joguei a faca por cima da balaustrada e observei sumir em meio à rebentação lá embaixo. Enquanto minha irmã continuava a gritar, deixei o terraço e fui até a garagem buscar uma corda. Isso é tudo que eu lembro. E era com isso que estava sonhando quando acordei você. Fiquei com muito medo, porque parecia que estava acontecendo outra vez. Mas não é isso o que mais atiça sua curiosidade, certo? Você quer saber se sou tão maligna quanto todos dizem? A resposta é não. E sim. Capítulo 1. O escritório fica na rua principal, espremido entre um salão de beleza e uma vitrine que, agora, quando paro para pensar, parece profética.
Quando estive aqui para a primeira entrevista de emprego, era uma agência de viagens cuja vitrine exibia cartazes inspiradores sobre liberdade, aventuras, céus ensolarados. Na minha última visita, quando fui suspensa, o lugar estava deserto e às escuras. Agora, 6 meses depois, é um estúdio de ginástica e não tenho a menor ideia do que isso pode significar. No escritório, o Sr. Gurlain me aguarda atrás de uma escrivaninha nos fundos de uma sala que claramente foi projetada para ser um espaço comercial. Sem prateleiras, caixas registradoras ou expositores de produtos, o local é grande e vazio demais para ser um escritório de uma pessoa só. O rangido alto da porta, que se fecha atrás de mim, ecoa pelo cômodo desocupado. Kit, olá, diz o Sr. Gurlain, num tom muito mais simpático do que da última visita. Bom ver você de novo. Digo mesmo, mas não é verdade. Nunca me senti confortável perto do Sr. Gurlain. Magro, alto e semelhante a um gavião, ele poderia muito bem se passar por administrador de funerária. O que seria apropriado, já que essa é, em geral, a etapa seguinte para a maioria das pessoas que procuram os serviços da agência dele. A agência Gurlain de Cuidadores Domiciliares é especializada em cuidados médicos de longo prazo para pacientes idosos e uma das únicas agências no estado do Maine a prestar o serviço em domicílio. As paredes do escritório exibem cartazes de enfermeiras sorridentes, embora a maior parte dos funcionários não seja formada em enfermagem, inclusive eu. Agora você é uma cuidadora, disse o Sr. Gurlain durante aquela fatídica primeira visita. Você não é enfermeira, você é cuidadora. A lista dos cuidadores que trabalham para a agência está afixada em um quadro de avisos atrás da escrivaninha do Sr. Gurlain e mostra quem está disponível e quem ficou responsável por algum paciente. Antigamente, meu nome estava ali. Sempre indisponível, sempre incumbida de cuidar de alguém. Eu tinha orgulho disso. Toda vez que me perguntavam com o que eu trabalhava, eu evocava minha melhor imitação do Sr. Gurlain e respondia, sou cuidadora. Parecia algo nobre, digno de admiração. As pessoas me olhavam com mais respeito quando eu falava isso, o que me fazia pensar que, enfim, havia encontrado um propósito. Sempre fui inteligente, mas nunca um modelo de boa aluna. Sofri para terminar a escola e depois da formatura, tive ainda mais dificuldade para decidir o que fazer da vida. Você é boa com as pessoas, disse minha mãe depois que fui demitida de um escritório de datilografia. Talvez possa ser enfermeira. Mas, ser enfermeira exigia uma formação que eu não tinha. Então, me tornei o mais perto disso. Até que fiz a coisa errada. Agora estou aqui, ansiosa, irritada e cansada. Exausta. Como está, Kit? Pergunta o Sr. Gurlain. Relaxada e revigorada, espero. Não há nada melhor para o espírito do que desfrutar de um período de descanso. Sinceramente, não faço ideia do que responder. Eu me sinto relaxada depois de ter recebido uma suspensão não remunerada 6 meses atrás? Há alguma coisa revigorante em ser obrigada a dormir no meu quarto de infância e andar na ponta dos pés perto do meu pai, todo calado e ressentido, cuja decepção permeia todas as nossas interações? Será que desfrutei do fato de ser investigada pela agência, pelo Departamento Estadual de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, pela polícia? A resposta para tudo isso é não. Em vez de admitir qualquer uma dessas coisas ao Sr. Gurlain, me limito a dizer sim. Maravilha, respondi ele. Agora todo esse aborrecimento ficou para trás e é hora de começar de novo. Fico enfurecida. Aborrecimento. Como se tudo não tivesse passado de um simples mal-entendido. A verdade é que eu não trabalhava. A verdade é que eu trabalhava na agência havia 12 anos. Eu sentia orgulho do que fazia. Era boa nisso. Eu me importava. Mas, assim que algo deu errado, o Sr. Gurlain imediatamente me tratou como uma criminosa. Embora eu tivesse sido inocentada de qualquer irregularidade e recebido autorização para voltar a trabalhar, toda aquela aprovação me deixou furiosa e amarga, sobretudo em relação ao Sr. Gurlain. Não estava nos meus planos voltar para a agência, mas a minha busca por um novo emprego foi um grande fracasso. Eu me candidatei a inúmeras vagas que não me interessavam e mesmo assim ficava arrasada quando nem sequer era chamada para uma entrevista. Para ser repositora de um supermercado, para operar a caixa de uma farmácia, para fazer hambúrgueres na nova unidade do McDonald's com playground junto à rodovia. No momento, a agência Gurlain de Cuidadores Domiciliares é minha única opção. E por mais que eu odeie o Sr. Gurlain, odeio mais ainda estar desempregada. Tem algum paciente novo para mim? Pergunto, tentando encerrar a conversa o mais rápido possível. Tem. A paciente em questão sofreu uma série de derrames há muitos anos e necessita de cuidados constantes. Tinha uma enfermeira particular em tempo integral, mas ela foi embora de repente. Cuidados constantes. Isso significa que você precisaria morar com ela, sim.
Eu assinto, escondendo a surpresa. Achava que, no meu primeiro trabalho de volta à agência, o Sr. Gurlain me manteria por perto, na rédea curta, me pediria para acompanhar algum idoso das 9 às 5 todo santo dia, um dos serviços que vez ou outra agência oferece com desconto para os moradores das redondezas. Mas esse me parece um trabalho de verdade. Moradia e alimentação estão incluídas, é lógico, continua o Sr. Gurlain. Mas você ficaria de plantão 24 horas por dia. Qualquer folga necessária terá que ser acertada de antemão entre você e a paciente. Está interessada? Claro que estou interessada. Mas uma centena de perguntas diferentes me impede de aceitar na hora. Começo com uma dúvida simples, porém importante. Quando esse trabalho começaria? Imediatamente. Com relação a quanto tempo vai durar, bem, se o seu desempenho for satisfatório, não vejo razão para que não permaneça com a paciente até que não seja mais necessário. Em outras palavras, até que a paciente morra. A cruel realidade de ser um cuidador é que o trabalho é sempre temporário. Onde fica a casa? Pergunto, na esperança de que seja uma área remota do estado. Quanto mais longe, melhor. Nos arredores da cidade, responde Gurlain, frustrando minhas expectativas, mas, um segundo depois, elas são reavivadas quando ele acrescenta. Nos penhascos. Os penhascos. Apenas pessoas absurdamente podres de ricas vivem lá, em casas enormes, no topo dos penhascos rochosos, com vistas para o oceano. Eu me ajeito com as mãos fechadas no colo, as unhas enterradas nas palmas. Isso é inesperado, uma chance de trocar instantaneamente o rancho capenga onde fui criada por uma mansão nos penhascos. Isso tudo está me parecendo bom demais para ser verdade. E deve ser mesmo. Ninguém desiste de um emprego assim, a menos que haja algum problema grave. Por que a enfermeira foi embora? Não faço ideia, responde o Sr. Gurlain. Tudo que me disseram é que tem sido bem difícil encontrar uma substituta adequada. A paciente é... Eu hesito. Não posso dizer difícil, embora seja a palavra que eu mais queira usar. Do tipo que precisa de atendimento especializado? Não acho que o problema seja a condição dela, mesmo sendo delicada, responde Gurlain. Francamente, acho que a questão é a reputação da paciente. Eu me endireito na cadeira. Quem é a paciente? Lenora Hope. Há muitos anos não ouço esse nome. Há pelo menos uma década. Talvez 2. Ouvi-lo agora me faz levantar os olhos, surpresa. Mais do que surpresa, na verdade, estou perplexa. Uma emoção que não sei ao certo se já senti. Ainda assim, aqui está ela, esvoaçando atrás de minhas costelas como um pássaro preso em uma gaiola. Lenora Hope? A Lenora Hope? Sim, responde Gurlain, com uma fungada como se estivesse ofendido por ter sido mal compreendido. Eu não tinha ideia de que ela ainda estava viva. Quando eu era mais nova, nem sequer entendia que Lenora Hope era uma pessoa de verdade. Eu achava que era apenas um boato criado por crianças para assustarem umas às outras. De repente, relembro a cantiga que aprendi no pátio da escola, esquecida há muitos anos. Aos 17, Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada. Algumas das meninas mais velhas juravam de pés juntos que, se você apagasse todas as luzes, ficasse na frente de um espelho e recitasse os versos da cantiga, a própria Lenora apareceria no vidro. E, se isso acontecesse, cuidado, sua família morreria logo em seguida. Eu nunca acreditei nisso. Sabia que era apenas uma variação da lenda urbana da loira do banheiro, uma lorota, uma história, o que significava que Lenora Hope não existia de verdade. Quando cheguei à adolescência, descobri a verdade. Lenora Hope era feita de carne e osso, além de ser uma moradora local, que levava uma vida privilegiada numa mansão a vários quilômetros do centro da cidade. Até que uma noite, ela surtou. Matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Ela está mais viva do que nunca, diz o Sr. Gurlain. Meu Deus, ela deve ser uma anciã. Tem 61 anos. Isso me parece impossível. Sempre presumi que os assassinatos tivessem acontecido em outro século, uma época de saias balão, lampiões a gás, carruagens puxadas por cavalos. Mas, se o Sr. Gurlain estiver correto, isso significa que o massacre da família Hope ocorreu não faz tanto tempo assim. Faço as contas mentalmente e concluo que eles foram assassinados em 1929, apenas 54 anos atrás. Os derradeiros versos da cantiga me vêm à mente assim que as datas se encaixam. Lenora sempre diz, não fui eu, mas é a única que não morreu. O que pelo visto é verdade. A infame Lenora Hope ainda está viva. Não anda muito bem de saúde e precisa de cuidados. Dos meus cuidados, se eu aceitar o trabalho. O que não faço logo de cara. Não há nenhum outro trabalho que eu possa fazer? Nenhum outro paciente novo? Infelizmente não, diz o Sr. Gurlain. E nenhum dos outros cuidadores está disponível. Todos já foram encaminhados para outros pacientes. Ele junta os dedos. Você tem algum problema com esse trabalho?
Sim, tenho um problema. Vários, na verdade. Começando pelo fato de o Sr. Gurlain, obviamente, ainda achar que eu sou culpada, embora, sem outras provas, não tenha embasamento jurídico para me demitir. Como a suspensão não me afastou de vez, ele está tentando me enfiar numa roubada para ver se assim eu desisto. É que eu não procuro as palavras certas. Levando em conta o que ela fez, acho que não me sentiria confortável cuidando de alguém como Lenora Hope. Ela nunca foi condenada por nenhum crime, argumenta Gurlain. Então, nossa única opção é acreditar na inocência dela. Achei que você, de todas as pessoas, entenderia isso. Começa a tocar uma música no estúdio de ginástica ao lado, abafada pela parede compartilhada. Physical, de Olivia Newton-John. Não é uma letra sobre ginástica aeróbica, mas aposto que as donas de casas que se exercitam com moletons rasgados e polainas não dão a mínima. Elas só estão contentes em gastar dinheiro lutando contra as gordurinhas da meia-idade. Um luxo pelo qual não tenho condição de pagar. Você sabe como as coisas funcionam, Kitty, disse Gurlain. Eu determino e distribuo as tarefas, os cuidadores as executam. Se você não estiver confortável com isso, sugiro que a gente corte relações agora mesmo. Eu adoraria fazer exatamente isso, mas sei também que preciso de um emprego. Qualquer emprego. Preciso começar a refazer minhas economias, que foram reduzidas a quase nada. E, acima de tudo, preciso me afastar do meu pai, que mal fala comigo há 6 meses. Eu me lembro, com uma nitidez tão cortante, que poderia romper minha pele, da última frase inteira que ele dirigiu a mim. Estava sentado à mesa da cozinha, lendo o jornal, seu café da manhã intocado. Ele deu um tapa no jornal e apontou para a manchete da primeira página. Comecei a desassociar quando encarei a matéria. Era como se aquilo não estivesse acontecendo comigo, mas com alguém que me interpretava em um filme na TV. O artigo incluía a foto do meu anuário da escola. Não era uma foto boa. Eu tentava esboçar um sorriso diante daquele pano de fundo azul montado no ginásio do colégio, que na textura granulada do jornal parecia lamacento e cinza. Na imagem, meu cabelo emplumado estava exatamente idêntico ao daquela manhã. Entorpecida pelo choque, meu primeiro pensamento foi que eu precisava atualizar meu penteado. O que eles estão dizendo não é verdade, Kit Kat, disse meu pai, tentando fazer com que eu me sentisse melhor. Mas suas palavras não correspondiam à sua expressão arrasada. Eu sabia que meu pai não estava falando aquilo para o meu bem, mas para o dele. Estava tentando convencer a si mesmo de que aquilo não era verdade. Meu pai jogou o jornal na lixeira e saiu da cozinha sem dizer nada. Desde então, nunca mais falou comigo direito. Agora, penso naquele silêncio longo, tenso e sufocante, e decido. Eu topo. Aceito o trabalho. Digo a mim mesma que não será tão ruim assim. O trabalho é temporário, alguns meses no máximo. Só até eu economizar o suficiente para me mudar, para ir para algum lugar melhor, algum lugar bem longe daqui. Maravilha, disse o Sr. Gurlain, sem um pingo de entusiasmo. Você precisa se apresentar ao trabalho quanto antes. Receba as instruções de como chegar à casa de Lenora Hope, o número de telefone para ligar caso tenha dificuldade em encontrar o endereço e um meneio de cabeça do Sr. Gurlain sinalizando que o assunto está encerrado. Ao sair, dá uma olhada rápida no quadro de avisos atrás de sua escrivaninha. No entanto, 3 cuidadores estão livres. Então, há outros profissionais disponíveis. Sei muito bem porque o Sr. Gurlain mentiu. Ainda estou sendo punida por ter quebrado o protocolo e manchado a excelente reputação da agência. Mas ao sair para o cortante ar de outubro do Maine, penso em outro motivo para ter recebido essa tarefa. É mais arrepiante que o tempo gélido. O Sr. Gurlain me escolheu porque Lenora Hope é a única paciente que ninguém, nem mesmo a polícia, se importará se eu matar. O massacre da família Hope. Capítulo 2. Demoro menos de 1 hora para juntar meus pertences. Aprendi desde cedo que uma cuidadora deve levar pouca bagagem. Uma maleta médica, uma mala e uma caixa. Não é preciso mais nada. A maleta médica está repleta de ferramentas de trabalho. Termômetro, aparelho de pressão arterial, estetoscópio. Meus pais me deram de presente uma bolsa de couro preta quando fui contratada pelo Sr. Gurlain. 12 anos depois, eu ainda a uso, embora o zíper emperre e o couro esteja rachado aos cantos. Enfiei um necessaire em minhas roupas na mala, calças e cardigan fora de moda há uns bons 10 anos. Faz muito tempo que desisti de tentar parecer estilosa. Conforto e economia são mais importantes. A caixa está abarrotada de livros. Pertenceram à minha mãe
e exibem o desgaste amoroso de uma leitora voraz. Você nunca está sozinha quando há um livro por perto, dizia ela. Nunca, jamais. Embora eu entenda o que ela quis dizer, também sei que é mentira. Durante 6 meses estive rodeada de livros e nunca me senti tão sozinha na vida. Depois de arrumar tudo, dou uma olhada no corredor para ter certeza de que o caminho até a porta dos fundos da cozinha está livre. Meu pai tinha voltado para almoçar em casa. Ele faz isso às vezes quando trabalha num canteiro de obras por perto. Agora está na sala, afundado em sua poltrona reclinável, vendo TV e comendo um sanduíche. Nos últimos 6 meses, nos tornamos especialistas na arte de evitar contato. Passaram-se semanas inteiras sem que nos víssemos uma única vez. Na maior parte do tempo, eu ficava no meu quarto e só ia me aventurar na cozinha quando tinha certeza de que meu pai estava no trabalho, dormindo ou fora com a namorada sobre a qual eu não deveria saber. Não fomos apresentados. Só sei da existência dela porque eu ouvi os dois conversando na sala de estar na semana passada, surpresa com o som da voz de outra mulher em casa. Na noite seguinte, meu pai escapou de fininho feito um adolescente, talvez com medo de admitir que havia começado a namorar de novo ou com vergonha de correr o risco de eu me deparar com sua nova amiga. Agora, quem está escapando de fininho sou eu, andando na ponta dos pés enquanto faço 2 viagens até o carro. Uma para levar a mala e a maleta médica, outra para a caixa de livros. Na segunda viagem, dou de cara com meu vizinho Kenny, encostado no seu Ford Escort. Ele com certeza me viu com a mala e saiu de casa para investigar. Fitando a caixa em minhas mãos, pergunta: "Você está de mudança?" "Por hora, sim", respondo. "Talvez para sempre. Vou cuidar de uma nova paciente." "Achei que você tivesse sido demitida." "Suspensa, mas a suspensão acabou." "Ah." Kenny franze a testa, o que é raro para ele. Normalmente ele só está com tesão e fome. "Uma rapidinha antes de você ir?" Esse é o Kenny com quem me acostumei desde que começamos a transar em maio. Assim como eu, ele está desempregado e mora com os pais. Ao contrário de mim, Kenny tem apenas 20 anos. Ele é meu segredinho sujo. Ou é mais provável que eu seja o dele. Tudo começou certa tarde, quando estávamos os dois de bobeira ao mesmo tempo, cada um em seu quintal, eu com um livro do Sidney Sheldon, Kenny com um baseado. Fizemos contato visual algumas vezes, antes de ele dizer: "Não está trabalhando hoje?" "Não", respondi. "E você?" "Não." "Então por que eu estava entediada e solitária?" perguntei. "Está a fim de uma cerveja?" Kenny aceitou, o que nos levou a beber juntos, o que nos levou a jogar conversa fora, o que nos levou a algumas pegações no sofá da sala de estar. "Quer transar ou algo assim?" propôs Kenny, enfim. Depois de um mês de suspensão e autopiedade, dei uma boa olhada nele. Até que não era feio, apesar do bigode que caía feito uma lagarta morta sob seu nariz. O resto era muito melhor, principalmente os braços, que eram firmes, fortes e bronzeados. Com certeza já estive em situações piores. "Claro", respondi, dando de ombros. "Por que não?" Assim que acabou, jurei que aquela seria a primeira e única vez. Eu já tinha 11 anos quando Kenny nasceu, pelo amor de Deus. Eu me lembro dos pais dele trazendo-o do hospital para casa. Minha mãe bajulando o bebezinho, meu pai deslizando o envelope com dinheiro para a mão suada do pai dele. Mas quando Kenny apareceu na minha porta dos fundos, 2 dias depois, parecendo um vira-lata esfomeado, eu o deixei entrar e o conduzi até meu quarto. E assim tem sido. 1, 2, às vezes 3 vezes por semana. Conheço de cor e salteada a rotina. Não é um romance. Metade do tempo a gente nem sequer conversa. E embora eu me sinta culpada, sei também que precisava de algo além da leitura para sobreviver aos dias longos e solitários. "Meu pai está lá dentro", digo a Kenny. "E a minha nova paciente está me esperando." Não conto a ele quem é a tal paciente. Tenho medo de que ele pensará a meu respeito se souber. "Claro, saquei", disse Kenny, fazendo pouco esforço para mascarar sua decepção. "A gente se vê por aí, eu acho." Eu o observo percorrer a curta distância de volta para sua casa. Quando ele entra sem olhar para trás, uma pontada atinge meu coração. Não é exatamente tristeza, mas algo próximo disso. Podia ser só sexo e era só o Kenny, mas pelo menos era alguma coisa. E ele era alguém. Agora, não há nada nem ninguém. Coloco a caixa e a minha mala no bagageiro do carro antes de voltar uma última vez para dentro. Na sala de estar, encontro meu pai assistindo ao telejornal do meio-dia, porque era isso o que a minha mãe fazia. É um hábito e, para Pat McDeary, é difícil largar velhos hábitos. A TV mostra o presidente Ronald Reagan fazendo um discurso sobre a economia, a primeira-dama Nancy. É só dizer não às drogas. Reagan, empertigada ao seu lado.
Meu pai, que odeia todos os políticos, de qualquer que seja o partido, solta uma risada irônica. Quanta merda, Ronnie, resmunga ele com a boca cheia. Tente fazer algo para ajudar gente como eu pelo menos uma vez. Parada no vão da porta, pigarreio. Pai, estou indo embora. Ah, não uma surpresa por trás do muxoxo. Na verdade, meu pai parece aliviado. Voltei a trabalhar na agência, acrescento. Minha nova paciente teve vários derrames, ela mora lá nos penhascos. Digo isso na esperança de que ele fique impressionado, ou pelo menos intrigado, com a ideia de pessoas ricas confiarem em mim o suficiente para cuidar de alguém. Se ele ficou, não demonstrou. Tudo bem, diz ele. Sei que a única maneira de chamar a atenção do meu pai é revelando o nome da minha nova paciente. Mas, assim como com Kenny, eu nem sequer cogito essa hipótese. Saber que vou cuidar de Lenora Hope só fará meu pai me menosprezar ainda mais, se é que é possível. Precisa de alguma coisa antes de ir? Pergunto. Meu pai dá outra mordida no sanduíche e balança a cabeça. A pontada que senti lá fora volta mais forte. Uma fisgada mais dolorosa dessa vez. Com tanta força que tenho certeza de que um pedaço do meu coração se parte e despenca nas entranhas do meu estômago. Vou tentar ligar a cada 2 semanas para ver como estão as coisas. Não precisa, responde meu pai. E não diz mais nada. Fico no vão da porta por um momento. Pedindo, esperando, implorando em silêncio por mais. Qualquer coisa serve. Adeus, já vai tarde, cai fora, vai se fuder. Qualquer coisa menos esse silêncio hostil que faz com que eu me sinta um nada. Pior que nada. Invisível. É assim que me sinto. Saio, sem me dar o trabalho de me despedir. Não quero receber apenas o silêncio quando meu pai se recusa a me dizer adeus. O Massacre da Família Hope, capítulo 3. Duran Duran toca no volume máximo no aparelho de som do meu Escort, enquanto percorro uma estrada que abraça a costa rochosa, subindo cada vez mais até o carro começar a chacoalhar e as águas do Atlântico se transformarem em borrões brancos nas faixas de areia lá embaixo. Avanço mais um pouco até surgir uma área que, sem dúvida, são os penhascos. O lugar praticamente cheira a dinheiro antigo, de famílias ricas e poderosas, com essas casas enormes agarradas às falésias, escarpadas feito ninhos de gansos, parcialmente escondidas atrás de paredões de tijolos e fileiras de era, como a outra metade vive. É como minha mãe teria descrito aquelas mansões na encosta do penhasco, com torrões, varandas e janelas salientes voltadas para o mar. Mas discordo, nem mesmo a outra metade tem condições de viver nos penhascos. Essa área sempre pertenceu e sempre pertencerá à elite. É o lar do crème de la crème, da nata, empoleirada acima de tudo e de todos, como se Deus estivesse colocado lá. Mas aqui está você, Kit Kat, teria dito minha mãe, indo trabalhar num desses casarões luxuosos. Mais uma vez, eu discordaria. Ninguém em sã consciência acha que o lugar para onde estou indo é um destino dos sonhos. Hope's End. Até então, eu conhecia aquela casa apenas como a mansão dos Hope. As pessoas quase sempre mencionavam o local naquele tom sussurrado usado para falar sobre coisas trágicas. Agora sei por quê. Hope's End. O fim da esperança. O fim dos Hope. Me parece um nome surpreendentemente apocalíptico para uma casa. Sobretudo, se levarmos em consideração o que aconteceu lá. Meu conhecimento sobre os fatos não vai muito além do que diz a cantiga. Sei que Wilston Hope fez fortuna no setor de transporte marítimo e construiu seu patrimônio na costa rochosa do norte do Maine, e não em Bar Harbor ou Newport, porque aqui havia basicamente terras desabitadas e assim ele poderia ter uma vista imaculada do oceano. Sei também que Winston tinha uma esposa, Evangeline, e 2 filhas, Lenora e Virginia. E sei que, numa noite de outubro, muito tempo atrás, 3 pessoas da família foram assassinadas, e a 4ª membra do clã foi a principal suspeita, uma menina de 17 anos. Não é de admirar que eu tenha pensado que aqueles versinhos mórbidos que aprendi entre os arbustos do parquinho atrás da escola fossem uma invenção. Tudo parecia gótico demais para ser verdade. Mas aconteceu de fato. Agora é uma lenda urbana. O tipo de coisa sobre a qual as crianças conversam entre sussurros nas festas de pijama e que os adultos não têm coragem de mencionar. Lenora, a única que sobrou, afirmou ser inocente. Ela disse aos investigadores que estava dormindo e só soube dos assassinatos depois que acordou, desceu as escadas e encontrou a família morta.
O que ela não conseguiu explicar à polícia era quem mais poderia ter cometido o crime, ou como, ou por quê. Lenora tampouco conseguiu explicar porque não foi um dos alvos do assassino, o que levou a polícia a considerá-la uma suspeita, embora ninguém pudesse provar. De maneira muito conveniente, todos os empregados estavam de folga naquela noite, o que eliminou quaisquer testemunhas possíveis. Sem nenhuma evidência concreta que a ligasse aos crimes, Lenora nunca chegou a ser indiciada, mas basta ouvir a cantiga infantil para saber o que os moradores da cidade pensam. O primeiro verso, aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, já entrega quem é a culpada de tudo. Não me surpreende. Não existe esse negócio de presunção de inocência. Eu sei disso por experiência própria. Depois de a cidade julgar e condenar Lenora Hope, ela se escondeu na casa da família para nunca mais ser vista. Embora isso não tenha impedido as pessoas de tentar. Quando eu estava nos últimos anos da escola, era comum grupos de meninos se desafiarem a entrar na propriedade e espiar pelas janelas para terem um vislumbre de Lenora. Pelo que sei, nenhum deles jamais conseguiu o que rendeu à senhorita Hope meu respeito relutante. Eu adoraria ser capaz de desaparecer assim. Mais à frente, o terreno se eleva um pouco mais e a estrada se inclina para encontrá-lo. O escort dá outro solavanco no momento em que é visto, ao longe, uma muralha de tijolos iluminada pelo sol. É tão alta que bloqueia qualquer indício de que existe por trás dela e velha o suficiente para que a estrada se curve à sua volta, como que em sinal de respeito. Sigo a curva, dirigindo devagar até ver palavras pichadas em um azul neon sobre os imponentes tijolos vermelhos da muralha, que só confirmam que estou no lugar certo. Apodreça no inferno, Lenora Hope. Pisco ao lê-las, perguntando-me se devo seguir em frente ou ir embora o mais rápido possível. Eu sei a resposta, mas é exatamente o que não posso me dar ao luxo de fazer. Então avanço, levando o escort para mais perto do portão ornamentado que cobre uma lacuna da muralha vandalizada. Do outro lado, a entrada de carros corta uma parte do gramado esmeralda em direção à casa dos Hope. Olhando bem, eu me pergunto por que alguém a chamaria de casa. Não é uma casa, é uma mansão. Algo que eu não via pessoalmente desde o dia em que meus pais me levaram para passear em Bar Harper, quando eu tinha 14 anos. Eu me lembro do meu pai ficar o passeio inteiro reclamando dos ricaços desgraçados que construíram seus palacetes ali. Deus sabe o que ele diria sobre Hope's End, que eclipsa todas as imponentes mansões daquela cidadezinha snob. É maior, mais majestosa, poderia pertencer a um personagem de Dallas ou Dinastia, ou de qualquer outra novela boba que minha mãe assistiria no horário nobre. Com 3 andares e tão larga quanto um cruzeiro, a mansão é o resultado dos excessos da Era Dourada. As paredes são de tijolo vermelho, ao redor das portas duplas da entrada e de todas as janelas há primorosos detalhes em mármore que não têm serventia alguma, exceto mostrar quanto dinheiro a família Hope um dia já teve. Uma fortuna, a julgar pela quantidade de volutas e arabescos esculpidos à mostra. As janelas do 3º andar conservam o mármore, mas se projetam do telhado inclinado de onde brotam uma dúzia de chaminés estreitas que se assemelham a velas em um bolo de aniversário. No portão, há um pequeno interfone. Abro a janela do carro e me estico para apertar o botão. 30 segundos se passam antes que ele ganhe vida, crepitando em uma explosão de estática seguida por uma voz feminina. Sim? Não é uma pergunta. A voz está carregada de impaciência, tanto quanto 3 letras são capazes de conter. Oi, meu nome é Kit McDear. Faço uma pausa para permitir que a dona da voz também se apresente. Como ela não fala nada, acrescento. Trabalho na agência Gurlain de Cuidados Domiciliares. Eu sou a nova cuida... A mulher me interrompe com um conciso venha até a casa. Depois, o aparelho se silencia. Diante do carro, o portão começa a se abrir, emitindo um tremor nervoso, como se estivesse assustado com a minha presença. O metal range com um movimento vagaroso, o que me faz pensar na frequência com que Hope's End recebe convidados. Não muita, presumo, quando o portão se detém com um ruído, embora esteja apenas aberto pela metade. Avanço devagar, calculando se há espaço suficiente para o carro passar. Não há. Não se eu quiser manter os 2 espelhos laterais, o que, sem dúvida, é a minha intenção. Meu orçamento, nas atuais condições, não inclui reparos no escort. Estou prestes a sair do carro e empurrar eu mesmo o portão quando ouço uma voz masculina ao longe. Emperrou de novo? Ele se aproxima, empurrando um carrinho de mão atulhado de folhas secas. É um homem bonito, 30 e poucos anos, em ótima forma física, pelo que posso deduzir sobre a camisa de flanela e a calça jeans manchada de terra. A barba está cheia e o cabelo está um pouco grande demais, de modo que fica levemente ondulado na nuca.
Eu estaria interessadíssima em circunstâncias diferentes, completamente diferentes. Algo do tipo, se minha vida fosse outra. Assim como não tenho condições de bancar consertos de carro, não tenho como lidar com complicações amorosas agora. E não, Kenny não conta. Não sei se isso já aconteceu alguma vez, digo pela janela do carro aberta, mas agora está emperrado, sem dúvida. Aconteceram algumas vezes, na verdade, responde o homem, abrindo um sorriso adoravelmente torto. Esta deve ser, tipo, a 10ª. Sempre que esqueço de consertar o portão na lista de centenas de outras coisas que preciso fazer por aqui. Você é a nova enfermeira? Cuidadora, respondo. Uma correção necessária. As enfermeiras fazem faculdade de enfermagem. Cuidadoras, como eu, recebem treinamento especializado. 180 horas obrigatórias exigidas pelo estado do Maine, em que nos ensinam o básico. Verificar os sinais vitais, ministrar medicamentos, fisioterapia leve, mas explicar tudo isso a um desconhecido não vale a pena. Então deixe eu abrir esse portão para que você possa começar. Do bolso de trás da calça jeans, o homem tira um par de luvas de trabalho que enfia nas mãos. Segurança em primeiro lugar. Aprendi do pior jeito. De vez em quando este lugar morde. Ele puxa o portão com força, que solta um rangido tão medonho que poderia ser descrito como um grito de dor, se tivesse vindo de alguém sob meus cuidados. Você trabalha aqui em tempo integral? Pergunto, levantando a voz para que o homem me ouça em meio à barulheira do portão. Sim, responde ele. Não somos muitos agora, mas antes esse lugar tinha um monte de empregados. Tinha jardineiro, caseiro e um faz-tudo, além de vários ajudantes de meio período. Agora sou eu que faço tudo isso. E você gosta daqui? O homem puxa o portão uma última vez, liberando a passagem. Virando-se para mim, ele diz: se eu tenho medo daqui, é isso que você quer saber? Sim, é isso que eu quero saber. Queria que tivesse soado como uma pergunta inocente, uma pergunta comum, levando em conta o que aconteceu aqui. No entanto, deveria ter previsto que minha dúvida poderia ser entendida como extremamente indelicada. Tá tudo bem, diz ele. Você está apenas curiosa. Eu sei o que as pessoas além destes muros dizem sobre essa casa. Acho que isso significa não. Uma suposição correta. O homem tira uma das luvas e estende a mão. A propósito, meu nome é Carter. Eu a aperto. Kit McDury. Muito prazer em conhecer você, Kit. Tenho certeza de que a gente vai se esbarrar por aí. Hesito antes de avançar com o carro. Obrigado por me ajudar com o portão. Não sei o que eu teria feito se você não tivesse aparecido. Acho que você teria conseguido de alguma forma. Carter me estuda, inclinando a cabeça cheio de curiosidade. Você me parece ser bem despachada. Eu era, não sou mais. Pessoas despachadas não são suspensas do trabalho e, quando são, conseguem encontrar um emprego novo. E não moram na casa dos pais com 31 anos. Ainda assim, aceito o elogio com um meneio da cabeça. Mais uma coisa, diz Carter, aproximando-se da janela aberta do carro e se abaixando para ficarmos cara a cara. Esqueça o que todo mundo diz a respeito de Lenora Hope e do que aconteceu aqui. Eles não sabem do que estão falando. A senhorita Hope é totalmente inofensiva. Embora esteja tentando me tranquilizar, as palavras de Carter apenas tornam a situação bizarra em que me encontro ainda mais real. Sim, quando saí do escritório do Sr. Gurlane, eu já sabia qual era o trabalho. Contudo, eu tinha apenas uma noção abstrata da coisa toda, com a qual não me preocupei enquanto fazia a mala. Lidava com o silêncio do meu pai e tentava encontrar o local. Mas, agora que estou aqui, a constatação me atinge como um soco no estômago. Estou prestes a conhecer uma mulher que matou a própria família. Supostamente matou a própria família. Faço questão de lembrar a mim mesma. Lenora nunca foi condenada por nenhum crime, como o Sr. Gurlane de forma tão mesquinha apontou. No entanto, quem mais além de Lenora poderia ter cometido os assassinatos? Não havia mais ninguém na casa, nenhum outro suspeito, nem qualquer outro sobrevivente. O último verso da cantiga volta aos meus pensamentos, mas é a única que não morreu. Um arrepio percorre minha espinha quando me afasto de Carter e sigo em direção à casa principal. Dirijo devagar, os olhos fixos na mansão imponente. Porém, à medida que me aproximo, a luxuosa grandiosidade do lugar desaparece feito neblina, revelando o abandono escondido em plena vista. De perto, percebo que Hope's End está caindo aos pedaços. Uma das janelas do segundo andar está sem os vidros e uma tábua de madeira compensada cobre o buraco. Nacos de mármore quebrados se soltaram dos detalhes em torno de algumas portas e janelas. No telhado, falta cerca de 1/5 das telhas de ardósia, o que lhe dá um aspecto desgastado e esburacado que, sinceramente, é um alívio. Até que, enfim, um lugar tão destruído quanto eu me sinto. A entrada de carros termina numa pequena rotatória diante da casa, com outra vereda que leva a uma garagem baixa a vários metros da construção principal. Ao contornar a rotatória, eu conto as portas da garagem. 5. Como a outra metade vive, de fato.
Estaciono na frente da casa, saio do carro e subo 3 degraus até um enorme par de portas duplas, situado bem ao centro da fachada. Antes que eu possa bater, as portas se abrem, revelando uma mulher parada do lado de dentro. Sua presença súbita me assusta, ou talvez sua aparência monocromática é que seja assustadora. Cabelo branco que roça seus ombros, vestido preto firmemente ajustado em torno de uma estrutura esbelta, gola de renda que me faz lembrar das toalhas e do centro de mesa de crochê que a minha avó fazia. Pele pálida, olhos azuis, batom de um ousado vermelho cereja. É tudo tão dramático que não consigo precisar com exatidão a idade dela. Se tivesse que adivinhar, chutaria 75, sabendo que poderia estar errada em pelo menos 10 anos para mais ou para menos. De uma corrente no pescoço da mulher pende um par de óculos gatinho. Ela os leva ao rosto e me fita por um segundo. Uma avaliação instantânea. Senhorita McDeary, diz por fim. Bem-vinda. Obrigada, digo, embora não haja nenhum vestígio de simpatia no tom daquela senhora. Está claro que ela é a pessoa com quem conversei pelo interfone. A voz desinteressada é inconfundível. Sou a senhora Baker, a governanta, anuncia a mulher. Ela faz uma pausa para examinar o que estou vestindo e, pelo visto, conclui que meu casaco deixa a desejar. É de lã azul e está com tantas bolinhas de pelo que nem dá mais para contar. Eu o tenho há tanto tempo que já não lembro quando ou onde o comprei. Ou talvez a aparente aversão da senhora Baker esteja reservada ao que está por baixo do casaco. Camisa branca, saia cinza, sapatilhas pretas que usei pela última vez no funeral da minha mãe. Se for isso, não posso fazer nada. São as melhores roupas que tenho. Após um momento de clara hesitação, a senhora Baker acrescenta. Entre, por favor. Eu também hesito, adiando minha entrada. É a abertura da porta que me faz parar. Larga e alta, circundada por mais detalhes em mármore. Em alguma medida, parece uma boca escancarada. Ao olhar para ela, me lembro de algo que Carter disse. De vez em quando, este lugar morde. De repente, sinto saudade de casa. É uma completa surpresa, já que a casa onde eu morava não parecia mais um lar desde a morte da minha mãe. Mas havia sido um lugar feliz em outros tempos, cheio de lembranças igualmente felizes. Natais cobertos por neve, bolos de aniversário e a minha mãe com seu ridículo avental florido fazendo rabanada nas manhãs de domingo. Hope's End. Tem alguma lembrança feliz? Ou todas elas desapareceram naquela noite horrenda? A tristeza é a única coisa que resta? Vai entrar, querida? Indaga a senhora Baker, depois de pigarrear impaciente. Parte de mim não quer entrar. O lugar inteiro, o tamanho, a ostentação e principalmente a reputação me faz querer dar as costas e ir embora. Mas então penso no meu pai, no meu quarto, no pouco dinheiro que me resta na poupança. Nada disso vai mudar se eu não fizer algo a respeito. Se eu for embora, o que quero desesperadamente fazer, ficarei empacada no mesmo limbo em que vivi nos últimos 6 meses. Mas trabalhar aqui, mesmo que por apenas algumas semanas, pode mudar tudo. Tendo isso em mente, respiro fundo, passo pela porta e deixo que Hope's End me engula inteira. O massacre da família Hope, capítulo 4. O lado de dentro de Hope's End é um pouco melhor do que o de fora. Logo além da porta, há um grande hall de entrada com azulejos de mármore, cortinas de veludo nas janelas e tapeçarias nas paredes. O mobiliário varia de vasos com palmeiras a elegantes cadeiras de madeira com almofadas de brocado empoeiradas. No alto, um céu pintado a óleo, cheio de nuvens rosadas, adorna o teto abobadado. Tudo parece simultaneamente refinado e desmazelado e congelado no tempo. Como o saguão de um hotel 4 estrelas que décadas atrás foi abandonado de repente. À esquerda, em um longo corredor, há janelas altas e uma única porta aberta, que se estende até um par de largas portas duplas, por ora fechadas. Em seguida, faz uma curva acentuada à direita, desaparecendo numa esquina. À direita, há outro corredor que oferece acesso direto a uma sala ensolarada. No entanto, só consigo prestar atenção no que está à minha frente. Do lado oposto da porta principal, há uma suntuosa escada com carpete vermelho que começa com uma dúzia de degraus antes de se dividir em duas, como um par de asas. Cada metade simétrica se curva em direção ao segundo andar. Sobre o patamar ao centro paira um vitral, através do qual se projetam raios de sol em matizes de arco-íris que colorem o carpete. A grande escadaria, diz a senhora Baker, construída em 1913. Pouca coisa mudou desde então. O Sr. Hope fez questão de escolher um design que fosse atemporal.
Ela continua andando e os estalidos de seus saltos no piso de mármore soam como um metrônomo. Sigo atrás dela, tropeçando um pouco no chão, que é irregular em alguns pontos, enfunando e ondulando como o oceano lá fora. Você pode buscar seus pertences mais tarde, diz a Sra. Baker. Achei que seria bom conversarmos no solário primeiro. É um cômodo bem alegre. Só acredito vendo. Até agora, nada em Hope's End sugere alegria, nem mesmo as poucas partes bonitas. A desgraça e a desolação parecem ter fixado residência nos recantos do lugar, acumuladas feito teias de aranha. Um pesado clima de mau agouro também é palpável, um frio no ar. Alguma coisa intangível e salgada que me faz estremecer. Eu sei que é apenas minha imaginação. 3 pessoas morreram aqui, de forma hedionda se acreditarmos na lenda. Saber desse tipo de coisa pode mexer com a cabeça de uma pessoa. Como que para ilustrar esse ponto, passamos por uma pintura a óleo emoldurada de uma adolescente com um vestido de cetim cor-de-rosa. A senhorita Hope, diz a Sra. Baker, ao passar rapidamente pelo quadro, sem se dar ao trabalho de olhar para ele. Foi encomendado pelo pai, em comemoração ao aniversário da filha. Ao contrário da Sra. Baker, eu paro para olhar. Lenora está sentada em um divã branco, com um papel de parede cor-de-rosa listrado atrás dela, e logo acima do ombro, a ponta de um espelho com moldura dourada. Ela está inclinada no braço do divã, um tanto desajeitada. Suas mãos repousam sobre o colo com os dedos entrelaçados, sugerindo uma tensão que o pintor se esforçou para disfarçar com uma pose descontraída demais. Sua pele pálida e os traços delicados me fazem pensar em uma flor, pouco antes de desabrochar. A jovem Lenora tinha um nariz delicado, lábios cheios e olhos verdes, quase tão brilhantes quanto os vitrais da grande escadaria. Ela fita diretamente o pintor, com uma centelha de malícia no olhar, quase como se soubesse o que as pessoas diriam a seu respeito nas próximas décadas. 5 passos à minha frente, a Sra. Baker se vira para me lançar um olhar impaciente. O solar é por aqui, Sra. McDeary. Dou uma última olhada no retrato de Lenora e sigo em frente. Outros 3 idênticos em formato e tamanho estão enfileirados ao lado dele, todos escondidos por crepe de seda preto. Em vez de estar estendido sobre as pinturas, a seda foi esticada e presa no lugar com pregos cravados nas molduras. Todo esse esforço, porém, não os esconde por completo. Por trás do tecido fino, consigo entrevê-los vagamente, indistintos e sem traços característicos, como fantasmas. Winston, Evangeline e Virginia Hope. E Lenora é a única que ainda está à vista por ser a única que sobrou. Alcanço a Sra. Baker, seguindo-a a passos ligeiros até o fim do corredor. Passando por aposentos cujas portas firmemente cerradas parecem indicar lugares proibidos. Sinto breves calafrios ao passar por cada uma delas. Correntes de ar, digo a mim mesma. Acontece o tempo todo em mansões grandes e antigas como essa. Pelo menos o solar é mais iluminado que o restante da casa, ainda que não exatamente alegre. A mobília consiste no mesmo tipo de antiguidade obsoleta que abarrota outros cômodos de Hope's End. Há elementos em veludo, bordados e borlas por toda parte. Na outra extremidade do cômodo, encontra-se um piano de cauda, sua tampa baixada mais firme que um caixão lacrado. As fileiras de janelas do chão ao teto, ao longo de 2 paredes, só deixam um cômodo mais abafado. Uma delas dá para o gramado, onde é visto Carter ao longe, ocupado juntando folhas caídas. A outra fileira dá para um terraço vazio. Uma pequena balaustrada de mármore, que mal alcança a cintura, percorre toda a extensão do terraço. Não consigo ver nada além dela, porque, na verdade, não há mais nada para ver. Apenas uma infinita vastidão de céu azul que faz parecer que a mansão está flutuando no ar. Passo mais alguns segundos admirando a vista antes da Sra. Baker apontar para um sofá de veludo vermelho. Por favor, sente-se. Eu me acomodo bem na beirada do sofá de 2 lugares, como se estivesse com medo de quebrá-lo. E estou mesmo. Tudo em Hope's End parece tão antigo e tão caro que imagino que nada aqui possa ser substituído. A Sra. Baker não demonstra esse tipo de hesitação quando se senta na poltrona à minha frente. O movimento faz com que uma nuvem de poeira se levante do tecido. Agora, senhorita McDeary, diz ela, conte-me um pouco sobre você. Antes que eu tenha chance de falar, alguém interrompe na sala com passos pesados e um barulho de algo chacoalhando. Uma jovem chega carregando um balde de metal na mão, enquanto com a outra arrasta atrás de si um aspirador de pó. Quando nos vê, ela paralisa imediatamente, o que me dá alguns segundos para apreciar seu visual chamativo. Tem por volta de 20 anos, se tanto, e usa um uniforme formal de empregada doméstica que não ficaria deslocado em um filme antigo em preto e branco. Vestido preto na altura dos joelhos e gola branca engomada, com pontas justas e alinhadas. Seu avental branco tem uma mancha bem nítida no lugar onde ela provavelmente enxuga as mãos.
O restante dela, porém, é pura modernidade. No cabelo, tingido em um tom extravagante de vermelho, há 2 mechas azul neon que descem pelo lado do rosto, penduradas como os tentáculos de um polvo. Um tom semelhante de azul percorre suas pálpebras. Seu batom é rosa chiclete. As maçãs do rosto estão pintadas num tom mais escuro de cor-de-rosa. Opa, desculpem, diz ela, me olhando 2 vezes, claramente surpresa com a presença de uma forasteira em Hope's End. Desconfio que isso não ocorra com frequência. Achei que a sala estivesse vazia. Ela dá meia volta para sair, emitindo outro som de chocalho que, agora percebo, vem da meia dúzia de pulseiras de plástico nas cores do arco-íris que cobrem seus pulsos. A culpa é minha, Jessica, diz a Sra. Baker. Eu deveria ter informado de que precisaria da sala essa tarde. Essa é a Sra. McDeary, a nova cuidadora da Srta. Hope. Oi, eu cumprimento com um breve aceno. A garota retribui, as pulseiras retinindo. Oi, bem-vinda a bordo. Estávamos prestes a nos conhecer melhor, comenta a Sra. Baker. Talvez você possa continuar seu trabalho limpando o hall de entrada. O lugar parece um tanto negligenciado. Mas eu limpei lá ontem. Você está sugerindo que eu estou enganada? Indaga a Sra. Baker. Seu sorriso forçado tão cerrado que beira o cruel. A garota balança a cabeça, os brincos de argola balançando. Não, Sra. Baker. A jovem empregada faz uma reverência, um ato sarcástico que a Sra. Baker parece acreditar ser sincero. Em seguida, a faxineira sai, mas não sem antes me lançar outro olhar curioso, arrastando consigo o balde, o aspirador e os adereços chacoalhantes. Por favor, queira perdoar a Jéssica, diz a Sra. Baker. É tão difícil encontrar bons empregados hoje em dia. Ah, é a única coisa que respondo. Eu também não sou considerada uma empregada? E a própria Sra. Baker também não é? Ela coloca os óculos, ajustando-os na ponta do nariz, antes de me encarar através das lentes grossas. Agora, Sra. McDeary, pode me chamar de Kit. Kit, diz a Sra. Baker, despejando meu nome da sua língua com desdém, como se tivesse um gosto ruim. Presumo que seja a abreviação de alguma coisa. Sim, de Kittredge. Um pouco sofisticado para um primeiro nome. Eu entendo o que ela quer dizer. Sofisticado demais para alguém como eu. Era o nome de solteira da minha avó materna. A Sra. Baker faz um barulho. Não é exatamente um de indiferença, mas quase. E sua família de onde é? Daqui mesmo, digo. Você terá que ser mais específica do que isso. Mais uma vez eu entendo. Existe mais de um aqui. Há as mansões nos penhascos, morada das famílias abastadas que os Hope dominavam, e há o resto, todos os outros. Daqui da cidade, respondo. A Sra. Baker assente. Foi o que pensei. Meu pai é faz tudo e minha mãe era bibliotecária, explico, tentando convencê-la de que minha família é tão digna de respeito quanto os Hope e sua laia. Interessante, diz a Sra. Baker, deixando claro que sua opinião é exatamente o contrário. Você tem bastante experiência como cuidadora? Tenho. Fico tensa, sem saber até que ponto ela já sabe. O que o Sr. Gurlain lhe contou? Muito pouco. Eu gostaria de poder dizer que recebi as mais altas recomendações sobre você, mas isso seria mentira. Não me disseram quase nada a seu respeito. Respiro fundo. Isso pode ser uma coisa boa, ou talvez não, por outro lado. Significaria que, se ela me perguntar, terei que explicar tudo sozinha. Por favor, não pergunte, eu penso. Eu trabalho com a agência Gurlain de cuidadores domiciliares há 12 anos, eu explico. Isso é bastante tempo, a Sra. Baker sustenta meu olhar, sua expressão indecifrável. Presumo que você tenha aprendido muito nesses 12 anos. Aprendi, sim. Começo a enumerar todas as coisas que sei fazer, desde as tarefas mais básicas, preparar refeições simples, dar uma ajeitada na casa, trocar lençóis com o paciente ainda deitado na cama, até procedimentos profissionais. Dar banhos de esponja, inserir catéter, tirar sangue, injetar insulina, verificar se há escaras nas escápulas e nádegas. Ora, você é praticamente uma enfermeira, a Sra. Baker me interrompe, provavelmente achando que já me entendi demais. Qual é a sua experiência com cuidados com vítimas de derrame? Tenho alguma, respondo, pensando na Sra. Plunkers, de quem cuidei por menos de 2 meses, até que o coitado do marido dela ficou sem dinheiro para arcar com os serviços da agência. A Sra. Plunkers foi transferida para uma casa de repouso pública e eu fui encaminhada para outro paciente. Talvez a condição da Sra. Hope exija mais atenção do que o costume, diz a Sra. Baker. Ela tem sofrido com problemas de saúde durante a maior parte da vida. Um surto de poliomielite aos 20 anos enfraqueceu tanto suas pernas que, desde então, ela não consegue andar. Além disso, teve uma série de acidentes vasculares cerebrais nas últimas 2 décadas. Em decorrência desses derrames, ela perdeu a capacidade de falar e ficou com o lado direito do corpo paralisado.
Até consegue mover a cabeça e o pescoço, mas às vezes é difícil controlá-los. Tudo o que ela tem, na verdade, é o uso limitado do braço esquerdo. Flexiono meu próprio braço, incapaz de imaginar como seria ter controle apenas dessa pequena parte do meu corpo. Pelo menos agora sei porque Eleonora nunca saiu de Hope's End. Não conseguiria nem se quisesse. É por isso que a enfermeira anterior foi embora? Mary? Pergunta a senhora Baker, aparentemente confusa. A primeira emoção genuína que a vejo demonstrar. Não, ela era muito boa em seu trabalho. Estava conosco há mais de um ano. A senhora Rita Hope a adorava. Então por que ela foi embora tão de repente? Eu também gostaria de saber. Ela não contou a ninguém o motivo para onde estava indo, nem sequer que estava partindo. Ela simplesmente foi, no meio da madrugada, sem mais nem menos. A pobre senhorita Hope ficou sozinha a noite toda. Algo terrível poderia ter acontecido. Como você bem sabe, considerando o que aconteceu com a última pessoa sob seus cuidados. Prendo a respiração. Ela sabe, claro que sabe. Eu me contorço sob seu olhar fulminante, e as únicas palavras que consigo murmurar são: eu posso explicar. Por favor. Envergonhada, quebro o contato visual, sentindo-me exposta. Eu me sinto tão vulnerável que começo a alisar a saia sob as pernas, tentando me cobrir o máximo que o tecido permite. Minha voz vacila, embora eu já tenha contado essa história uma porção de vezes para inúmeras pessoas. Policiais, funcionários do governo, o Sr. Gurlain. Tinha uma paciente que estava doente, câncer de estômago. Quando ela descobriu, já era tarde demais. A doença se espalhou pelo corpo todo. A cirurgia estava fora de cogitação. A quimioterapia ia só até certo ponto. Não havia nada a fazer senão mantê-la confortável e esperar o fim chegar. Mas a dor, bem, era insuportável. Continuo olhando para baixo, para minhas mãos, que insistem em alisar a saia. Minhas palavras, porém, não são tão cautelosas. Elas se atropelam, algo que nunca aconteceu naquele caixote cinza que era a sala de interrogatório da delegacia. Acho que isso é consequência de estar em Hope's End, um lugar familiarizado demais com a morte. O médico dela prescreveu fentanil, continuo, para ser ministrado de vez em quando e somente quando necessário. Uma noite foi necessário. Eu nunca tinha visto alguém sentindo tanta dor. Sabe, desse tipo de dor não é algo passageiro, perdura, consome. E, quando olhei nos olhos dela, eu vi pura agonia. Então dei a ela uma dose única de fentanil e monitorei a dor. Como aparentemente ajudou a trazer alívio, fui dormir. Hesito, como em todas as vezes quando chego nesse ponto da história. Sempre preciso de um momento antes de mergulhar nos detalhes do meu fracasso. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Digo e me lembro do céu cinza escuro do lado de fora da minha janela, ainda permeado pelos resquícios da noite. A escuridão parecia um mau presságio. Bastou um olhar para perceber que havia algo errado. Fui checar a paciente e vi que ela não reagia. Segui o protocolo padrão e liguei imediatamente para a emergência. Não menciono a parte de já saber que foi uma perda de tempo. Reconheço a morte quando a vejo. Enquanto esperava a chegada dos paramédicos, vi o frasco de fentanil. Era a política da empresa manter todos os medicamentos em um cofre metálico trancado embaixo da nossa cama. Assim, só eu, o cuidador, tem acesso aos remédios. Talvez eu estivesse cansada ou muito abalada com a dor que ela sentia. Qualquer que tenha sido o motivo, esqueci de levar o frasco comigo. Aperto os olhos com força, tentando não pensar no frasco de comprimidos tombado de lado, junto ao abajur de cabeceira. Mas não adianta, eu vejo tudo. O frasco, a tampa, a alguns centímetros de distância. O único comprimido que restou. Um pequeno círculo colorido azul claro, que sempre achei bonito demais para algo tão perigoso. Durante a noite, ela engoliu todos os comprimidos, exceto um. Ela morreu enquanto eu dormia. Foi declarada morta no local e levada embora. Mais tarde, o legista concluiu que a causa da morte foi uma parada cardíaca por overdose de fentanil. Você acha que foi intencional? Indaga a senhora Baker. Volto a encará-la e percebo que sua expressão se abrandou um pouco. Não o suficiente para ser confundida com solidariedade. Esse não é o estilo da senhora Baker. O que vejo nos seus velhos olhos é algo mais complexo. Compreensão. Sim, acho que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mesmo assim, as pessoas culparam você. Sim, me culparam. Deixar o frasco ao alcance da paciente foi negligência da minha parte. Não vou discordar disso, nunca discordei. Mas todos pensaram o pior. Fui suspensa do trabalho, sem direito à remuneração. Houve uma investigação oficial e a polícia se envolveu no caso. O alvoroço foi tão grande que virou notícia no jornal local. Fico em silêncio e penso no meu pai, com um jornal na mão, seus olhos grandes e marejados. O que eles estão dizendo não é verdade, Kit Kat. Nunca fui formalmente acusada de crime nenhum, continuo.
A investigação concluiu que a morte foi acidental, minha suspensão acabou e agora estou de volta ao trabalho. Mas eu sei que a maioria das pessoas pensa o pior. Quase todo mundo suspeita que eu deixei os comprimidos de propósito, ou até que eu a ajudei a tomá-los. E você fez isso? Encara a Sra. Baker, assustada e ofendida. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta sincera, rebate ela. Do tipo que merece uma resposta sincera, você não acha? A Sra. Baker se mantém calmamente sentada, o epítome da paciência. Sua postura é perfeita, a coluna reta como uma tábua, não chega nem perto de tocar o encosto do sofá empoeirado. Já eu estou largada no sofá, de braços cruzados, esmagada sob o peso de sua pergunta. Acreditaria em mim se eu dissesse que não? Sim, responde a Sra. Baker. A maioria das pessoas não acredita. Nós aqui de Hope's End não somos como a maioria das pessoas. A Sra. Baker se volta para as janelas e observa a balaustrada do terraço. E depois do terraço, nada. Um abismo feito de céu acima e provavelmente água abaixo. Aqui damos às jovens mulheres acusadas de atos terríveis o benefício da dúvida. Eu me endireito, surpresa. A julgar pela atitude séria da Sra. Baker, presumi que fosse proibido mencionar o passado trágico de Hope's End. Não vamos fingir que você não sabe o que aconteceu aqui, querida, diz ela. Você sabe, assim como sabe que todo mundo pensa que a senhorita Hope é a responsável. E ela é? Fico surpresa comigo mesma. Normalmente não sou tão ousada. Suspeito que, de novo, a culpa seja da casa. Ela instiga perguntas ousadas. A Sra. Baker dá um meio sorriso, talvez satisfeita, talvez não. Você acreditaria em mim se eu dissesse que não? Eu olho ao redor da sala. A mobília espalhafatosa, as janelas enfileiradas, o gramado, o terraço e o céu infinito. Já que estou aqui, vou ter que dar a ela o benefício da dúvida. Pelo visto, essa é a resposta certa, ou pelo menos aceitável, pois a Sra. Baker se levanta e diz: Vou lhe mostrar o resto da casa agora. Depois disso, apresentarei você à senhorita Hope. Isso oficializa tudo. Sou a nova cuidadora de Lenora Hope. Não importa que eu tenha mentido para a Sra. Baker. Não apenas sobre minha paciente anterior, mas sobre Lenora. Minha opinião não mudou. Ainda acho que ela é uma assassina. Sei também que não importa o que eu acho. Ela é minha paciente, é meu trabalho cuidar dela. Se eu não trabalhar, não serei paga. Simples assim. Saímos do solário e voltamos pelo corredor em direção ao centro da casa. Quando passamos pelos retratos, dou outra olhada no único à mostra. Os olhos pintados a óleo de Lenora parecem nos seguir enquanto nos movemos. O massacre da família Hope. Capítulo 5. O nosso orçamento nos obriga a manter uma equipe de funcionários diminuta, explica a Sra. Baker, enquanto voltamos ao hall de entrada. O trabalho externo é feito por Carter, que você já deve ter conhecido, acredito. Eu me enrijeço, um pouco inquieta. Como ela sabia disso? Conheci, sim. A Sra. Baker me guia pela grande escadaria e pelo corredor que leva ao outro lado da casa. Dentro da casa ficam Jéssica, encarregada da limpeza, e Archibald, o cozinheiro. E o que a senhora faz? Outra pergunta ousada, sem querer. Dessa vez, não há dúvida sobre a reação da Sra. Baker. Ela definitivamente não gostou. Eu sou a governanta, diz com o peito estufado. Eu mantenho a casa nas melhores condições possíveis sob circunstâncias severamente limitadas. Tomo todas as decisões. A senhorita Hope se encontra incapaz de assumir o posto de guardiã desta propriedade, então assumi esse fardo. Esse é o meu trabalho. Há quanto tempo está com a senhorita Hope? Décadas. Cheguei em 1928. Fui contratada para servir como tutora e orientar a senhorita Hope e a irmã sobre como uma jovem dama deve se comportar. Eu mesma tinha apenas 19 anos e pretendia ficar por 1 ano ou 2. Esse plano mudou, é claro, quando a equipe foi reduzida após o incidente. Fui morar na Europa por um tempo. Depois que meu noivo morreu, decidi voltar para Hope's End e dedicar minha vida à senhorita Hope. Não é a escolha que eu teria feito. Por outro lado, nunca tive noivo. Pensando bem, nunca tive sequer um relacionamento duradouro. O trabalho não permite isso. Saia dessa enquanto ainda tem uma boa aparência, disse certa vez uma colega cuidadora da agência Gurlain. Caso contrário, você nunca vai conseguir segurar um homem. Agora me pergunto se já é tarde demais. Talvez eu já esteja fadada a ser igual a Sra. Baker no futuro. Uma mulher vestida de preto, com cabelo branco e pele pálida, insípida, sem cor e sem graça. Se nunca se casou, por que a chamam de Sra. Baker? Porque esse é o título dado à governanta-chefe, querida, seja ela casada ou não. É a função que exige respeito.
Enquanto percorremos o longo corredor, examino o entorno. Portas duplas firmemente fechadas bem em frente. Um vão de porta aberto à minha direita. Espio o interior e vejo uma sala de jantar formal, com as luzes apagadas, mas iluminada por 2 pares de portas francesas que levam ao terraço. Entre elas, há uma lareira ornamentada, tão grande que eu poderia estacionar meu carro ali dentro. Em cada extremidade de uma mesa comprida que pode acomodar mais de 20 pessoas, pendem imensos lustres. Hope's End tem 36 cômodos, anuncia a Sra. Baker quando alcançamos as portas duplas fechadas no final do corredor. Você precisa se preocupar com apenas 3. Os aposentos da Sra. Hope, os seus próprios e este lugar. Sigo a Sra. Baker quando ela vira à direita e entra em uma cozinha tão grande que poderia ser um restaurante. Há vários fornos e fogareiros e uma lareira de tijolos, dentro da qual crepita uma pequena chama. Prateleiras forradas de recipientes de porcelana cobrem as paredes e dezenas de utensílios e panelas de cobre pendem de grades de ferro forjado fixadas no teto. No centro, há um balcão de madeira que se estende praticamente de uma parede à outra. Décadas atrás, um exército de cozinheiros e seus assistentes deviam correr pelo piso de azulejos pretos e brancos a caminho do salão de jantar adjacente. Agora, há apenas um cozinheiro. Um homem de peitoral largo e barriga ainda mais protuberante, vestindo calça xadrez e um dolma branco de chefe. Tem por volta de 70 anos, cabeça raspada e nariz levemente torto, mas seu sorriso é largo. Archibald, essa é a nova cuidadora da senhorita Hope, diz a Sra. Baker. Kit, esse é Archibald. Ele levanta os olhos do balcão, onde está sovando uma massa para fazer pão caseiro. Bem-vinda, Kit, e me chame de Archie. Todas as refeições da senhorita Hope são preparadas por Archibald, então você não precisará se preocupar com isso, avisa a Sra. Baker. Ele também cozinha para o restaurante dos funcionários. Você é livre para preparar suas próprias refeições, é claro, mas eu sugiro não fazer isso. Archibald é o melhor cozinheiro da costa do Maine. De repente, percebo como minha vida mudou de forma drástica. Essa manhã, acordei na mesma cama em que eu dormia desde os 10 anos. Essa noite, vou adormecer no quarto de uma mansão que tem um chefe de cozinha profissional e uma governanta, e um terraço com vista panorâmica para o mar. Como que para silenciosamente me trazer das nuvens de volta ao chão, a Sra. Baker segue em frente e me conduz até uma escada escondida num dos cantos da cozinha. Ao contrário da grande escadaria, esta tem degraus íngremes, estreitos e escuros, obviamente destinada aos funcionários, dos quais eu faço parte. Não posso me esquecer disso. Archibald e Jessica têm acomodações no 3º andar, diz a Sra. Baker, cuja voz ecoa pela escada enquanto subimos. Seu quarto fica no 2º andar, ao lado dos aposentos da senhorita Hope. Ela fica no 2º andar? Pergunto surpresa. Mas, se ela não tem mobilidade, não deveria dormir no térreo? A senhorita Hope não se importa, isso eu posso lhe assegurar. A casa tem elevador? Claro que não. Então como faço para levá-la lá fora? A Sra. Baker se detém no meio da subida e quase esbarro nela. Para evitar uma colisão, desço um degrau, o que permite que ela paire sobre mim enquanto diz: a senhorita Hope não sai de casa. Nunca? Nunca. A Sra. Baker se põe em movimento de novo, subindo rapidamente. A senhorita Hope não sai desta casa há décadas. E se ela precisar de uma consulta médica? Então o médico vem até ela, diz a Sra. Baker. Mas e se ela precisar ser levada ao hospital? Isso nunca acontecerá. Mas e se houver uma emergência? É isso que tento dizer. Não consigo terminar a frase porque a Sra. Baker se detém de novo, desta vez no patamar. A senhorita Hope nasceu nessa casa e é aqui que morrerá. Até lá, ela deve permanecer sempre dentro de casa. Esses são seus desejos e meu trabalho é cumpri-los. Se você discorda, pode ir embora agora mesmo. Fui suficientemente clara? Abaixo os olhos, bem consciente de que em menos de 5 minutos de trabalho, já estou na iminência de ser demitida. A única coisa que me impede de ser forçada a voltar para meu antigo quarto e para o silêncio do meu pai é o que digo em seguida. Sim, peço desculpas por questionar os desejos da senhorita Hope. Que bom. A Sra. Baker abre um sorriso de lábios vermelhos que é tão breve e cortante quanto um golpe de navalha. Vamos continuar. Percorremos de ponta a ponta um longo corredor. Assim como os do térreo, esse se estende de um lado ao outro da mansão. O topo da grande escadaria posicionado bem ao centro. Porém, ao contrário deles, mais largos e mais bem iluminados, esse é estreito,
feito um túnel e igualmente escuro. O carpete é vermelho, o papel de parede é amarelo damasco e azul pavão. Dos dois lados há uma dúzia de portas, todas fechadas. Ao seguir pelo corredor, tenho uma sensação estranha. É como uma tontura, mas não é exatamente isso. É instabilidade. É isso que estou sentindo. Como se eu tivesse acabado de tomar alguma bebida bem forte. Toco a parede em busca de apoio, mas a palma da minha mão desliza pelo papel de parede azul, que é tão arrebatador que chega a ser opressivo. A cor é escura demais e a estampa florida demais para um espaço tão estreito. As inúmeras pétalas ornamentadas que se abrem e se entrelaçam parecem um jardim que cresceu sem controle, indômito e cruel, e agora está tomando conta da residência. Esse pensamento me leva a tirar a mão da parede, me fazendo tombar levemente na outra direção. O que você está sentindo é a casa, diz a Sra. Baker sem olhar para trás. Ela se inclina ligeiramente na direção do oceano. Não é muito perceptível no primeiro andar, só dá para sentir nos andares superiores. Por que está inclinada? O penhasco, querida. O piso aqui em cima se desloca com o tempo, à medida que o penhasco sofre erosão. O que a Sra. Baker não diz, mas fica claro pelo piso inclinado, é que a própria Hope's End está em erosão, desgastando-se junto com o penhasco. Algum dia, talvez em breve, talvez daqui a um século, penhasco e mansão se desintegrarão e deslizarão oceano adentro. Isso não a preocupa? Todos nós já nos acostumamos, responde a Sra. Baker. Só leva algum tempo. É como se acostumar com o balanço de um barco. Eu não teria como saber. Minha única experiência no bar foi uma excursão para observar baleias no 6º ano. Mas não entra na minha cabeça a ideia de me acostumar com isso. Quando a Sra. Baker para diante de uma das portas trancadas à esquerda, eu me encosto na parede, aliviada. Estes são seus aposentos, diz ela, girando a maçaneta, mas sem precisar abrir a porta, que se abre sozinha, com um rangido graças à inclinação da mansão. Assim que você terminar de se trocar, vou apresentá-la à senhorita Hope. Me trocar? Eu me afasto da parede e me aprumo. Devo vestir o quê? Seu uniforme, é claro. A Sra. Baker se afasta da porta e me permite espiar o interior do aposento. É um quarto pequeno, mas arrumado. As paredes são amarelo-manteiga. Há uma cômoda, uma cadeira de leitura e uma larga estante felizmente cheia de livros. Tem até uma vista para o oceano, que, em outras circunstâncias, faria meu coração cantar de alegria. Mas o que chama minha atenção é o uniforme branco de enfermeira em cima da cama, dobrado com o mesmo esmero de um guardanapo num restaurante chique. Se por acaso não servir, posso mandar para uma costureira fazer alguns ajustes, afirma a Sra. Baker. Eu olho para o uniforme como se fosse uma bomba relógio. A senhora realmente quer que eu use isso? Não, querida, diz a Sra. Baker. Eu exijo que você use. Mas eu não sou enfermeira. Aqui, você é. Eu deveria saber que isso estava por vir. Eu já tinha visto Jéssica com aquele uniforme de empregada doméstica ridículo e Art com um traje de chefe. Eu sei que você acha uma bobagem, comenta a Sra. Baker. As antigas enfermeiras também achavam. Até Mary. Mas aqui seguimos as tradições. E essas tradições envolvem um código de vestimenta rígido. Além do mais, é com isso que a senhorita Hope está acostumada. Mudar agora provavelmente a deixaria confusa e aborrecida. É essa última parte que me faz ceder. Embora eu não dê a mínima para a necessidade de acatar velhos hábitos, afinal, por que eu seguir se não há ninguém aqui para notar? Preciso admitir que o melhor a se fazer é não incomodar uma paciente. Não tem escolha, a não ser aceitar e vestir o uniforme. A Sra. Baker aguarda no corredor enquanto fecho a porta. Tiro a roupa e coloco o uniforme, que não me cai muito bem. É folgado nos quadris, na medida certa no busto e apertado nos ombros, o que o torna muito confortável e meio desconfortável ao mesmo tempo. Quando encaixo na minha cabeça o chapéu dobrado, me sinto completamente ridícula. Eu me olho no espelho do banheiro. Não estou nada mal, para dizer a verdade. Embora seja inegavelmente formal, a roupa apertada nos ombros me faz parecer um pouco mais alta, já que me força a ajeitar minha postura encurvada. Pareço menos uma cuidadora e mais uma enfermeira de verdade. Pela primeira vez em meses, volto a me sentir uma profissional. Uma revigorante mudança na rotina. A Sra. Baker certamente aprova. Quando saio do quarto, ela coloca os óculos e diz: sim, assim está muito melhor. Em seguida, vai em direção à próxima porta no corredor, o quarto de Lenora Hope. Quando a Sra. Baker abre a porta, respiro fundo, sentindo a necessidade de me preparar. Para o que, não sei. Não é como se eu fosse dar de cara com Lenora Hope lá dentro, empunhando uma faca e uma corda com um nó. No entanto, essa é a única coisa que consigo imaginar quando a Sra. Baker gesticula para que eu entre.
Depois de respirar fundo mais de uma vez, adentro o quarto. A primeira coisa que noto no cômodo é o papel de parede de listras cor-de-rosa, exatamente como no retrato no andar de baixo. O divã branco também está lá. O tecido escurecido pelo tempo, embora certamente seja o mesmo em que Lenora pousou. Na parede atrás dele está o espelho com bordas douradas que desponta na pintura. Olhar para o espelho inteiro e para meu reflexo uniformizado nele faz eu me sentir um pouco como Alice atravessando o espelho. Porém, em vez de parar no País das Maravilhas, acabei dentro do retrato de Lenora Hope, e agora encaro a mim mesma do lado de fora da moldura. Além disso, o que mais me chama a atenção são as janelas altas voltadas para o mar. A vista é ainda mais impressionante do que a do terraço. Daqui, dá para ver o oceano. Uma vasta tela de águas agitadas que parece uma casa de espelhos. Consigo ver 2 tipos de azul. Um salpicado de nuvens, o outro com ondas espumosas. O ponto mais alto do segundo andar me dá a percepção do quanto a casa está próxima da beirada do penhasco. Rente ao abismo, na verdade. Não há terreno além da balaustrada do terraço. Apenas uma queda livre, direto para o mar. Por causa da ligeira inclinação da casa, a vista parece ainda mais vertiginosa. Mesmo parada no meio do quarto, tenho a sensação de estar com a testa pressionada contra uma das janelas, olhando para baixo. Sinto uma pontada de instabilidade novamente, e por um momento fico inquieta e preocupada de estar prestes a tombar. Mas então, finalmente noto a cadeira de rodas estacionada num canto da sala, de frente para as janelas. É um objeto antiquado, feito de vime e madeira, com 2 rodas grandes na frente e uma pequena atrás, como um triciclo. O tipo de cadeira que não é mais usada há décadas. Sentada nela está uma mulher, silenciosa e imóvel, com a cabeça reclinada para a frente, como se dormisse. Lenora Hope. Por um instante, a minha vertigem desaparece. Estou deslumbrada demais com a presença de Lenora para reparar no piso inclinado, ou na vista que as janelas propiciam, ou mesmo para dar atenção à Sra. Baker atrás de mim. Só consigo me concentrar em Lenora, sentada na obsoleta cadeira de rodas, a luz do sol tão forte sobre ela que a faz parecer pálida, quase translúcida. A infame Lenora Hope, reduzida a um fantasma. De fato, tudo nela parece desprovido de cor. Seu roupão é puído e cinza, tão surrado quanto as pantufas em seus pés. As meias cinzentas vão até logo abaixo dos joelhos, onde se amontoam e se embolam. A camisola sob o roupão já foi branca um dia, mas infinitas lavagens a deixaram com o mesmo tom acinzentado de sua pele. O cinza se estende ao cabelo, que é mantido longo e liso e cai em cascata por sobre os ombros. Somente quando Lenora levanta a cabeça é que vejo um único vestígio de cor. Seus olhos. São de um verde quase tão reluzente quanto os do retrato no térreo. Mas o que é fascinante na pintura torna-se amedrontador pessoalmente. Sobretudo quando envolto por todo aquele cinza. Os olhos dela me fazem pensar em lasers. Eles queimam. O verde resplandecente me atrai. Eu me pego querendo fitar esses olhos surpreendentemente brilhantes e ver se consigo me reconhecer neles. Se não conseguir, talvez isso signifique que não sou tão ruim quanto as pessoas pensam. Inclusive meu pai. Dou um passo vacilante em direção a Lenora, e a inclinação retorna, dessa vez mais acentuada. Pensando bem, talvez o piso inclinado não tenha nada a ver com isso. Talvez seja simplesmente o fato de eu estar no mesmo cômodo que Lenora Hope. Uma constatação surreal e surpreendente em igual medida. A cantiga volta aos meus pensamentos. Aos 17, Lenora Hope, alucinada. Eu me pergunto se deveria estar com medo. Matou a própria irmã enforcada, porque eu estou. Matou o pai a facadas e, em delírios febris, mesmo que não haja razão para eu ter medo. Tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Essa não é a Lenora Hope da cantiga apavorante. Não é nem sequer a Lenora do retrato lá embaixo, jovem, na flor da idade, possivelmente planejando o assassinato da família. Essa Lenora é velha, murcha, debilitada. Acho que me lembro de ler o retrato de Dorian Gray na escola. Aqui é o contrário. À medida que o corpo paralisado de Lenora espia seus pecados, a pintura no corredor fica mais viva. Dou mais alguns passos, agora já sem me incomodar com a inclinação da casa. Talvez a Sra. Baker esteja certa. Talvez eu esteja me acostumando com o lugar. Olá, Lenora. Cumprimento. Senhorita Hope. Me corrige a Sra. Baker, parada na soleira da porta. Os empregados nunca devem se referir à dona da casa pelo nome de batismo. Desculpe. Olá, Senhorita Hope. Lenora não dá qualquer sinal de ter notado a minha presença. Eu me ajoelho bem na frente da cadeira de rodas, na esperança de ver melhor seus assombrosos olhos verdes. Meu corpo se enrijece quando imagino o que ela deve estar pensando, sobre ela mesma, sobre mim.
Mas Lenora não coopera. Ela me ignora e olha para a janela, para o mar agitado abaixo. Meu nome é Kit. Kit McDeary. De súbito, os olhos de Lenora se fixam nos meus. Eu a encaro de volta. O que vejo é inesperado. Há uma centelha de curiosidade brilhando em seu olhar. Como se ela já me conhecesse. Como se soubesse tudo a meu respeito. Que eu caí numa armadilha e fui acusada e julgada, condenada ao ostracismo e tratada com desprezo. Encarar os olhos de Lenora Hope é como fitar o espelho com moldura dourada e ver meu reflexo me encarando. É um prazer conhecê-la, digo. Serei sua cuidadora de agora em diante, tudo bem? Lenora Hope assente e esboça um sorriso. Antes de continuarmos, preciso deixar uma coisa bem clara. Não tente me ajudar a escrever isso. Eu sei o que quero dizer. Você está aqui apenas para substituir a mão que não consigo usar. Apenas faça o que preciso que você faça, quando eu precisar que você faça. Entendeu? Ótimo. Em segundo lugar, não estou escrevendo isso para que você sinta pena de mim. Não quero nem preciso de sua piedade. Também não estou fazendo isso para provar minha inocência. Isso cabe aos outros decidir se e quando eu terminar esse texto. Estou escrevendo isso porque, quando eu morrer, o que pode acontecer a qualquer momento, quero que haja um registro dos fatos. Esta é a verdade, com suas partes boas e ruins. E a verdade é que tudo começou no dia do retrato. O começo do fim, embora eu não tivesse ideia de que isso iria acontecer. Foi 8 meses antes dos assassinatos. Uma vida inteira, quando se é tão jovem quanto eu era naquela época. Era também o dia do meu aniversário, o último aniversário celebrado nesta casa. Naquele ano, meu pai decidiu que todos nós ganharíamos de aniversário nosso retrato pintado a óleo. Era a ideia que ele tinha de um belo presente, o que talvez fosse agradável para ele e para minha mãe, mas não tanto para minha irmã e para mim. Nenhuma garota da nossa idade queria ganhar de presente um retrato, principalmente quando isso significava se arrumar toda e ficar sentada durante horas a fio, sem permissão para se mexer. A única coisa boa dessa situação era o pintor, um homem muito bonito. Peter era o nome dele. Peter Ward. Como meu pai o havia contratado para pintar retratos de cada membro da família, era a 4ª vez que ele vinha a Hope's End. Naquela época, eu estava bastante apaixonada por ele. Coloquei meu melhor vestido, um de cetim cor-de-rosa, e fiz de tudo para estar o mais bonita possível. Eu queria muito chamar a atenção de Peter. Infelizmente, minha irmã queria o mesmo, então ficou o tempo todo o rondando, mesmo sob a estreita vigilância da senhorita Baker. Como o retrato estava sendo pintado no meu quarto, a preocupação da governanta era que algo inapropriado pudesse acontecer caso Peter e eu ficássemos a sós. Esse comportamento era típico da senhorita Baker, contratada 1 ano antes para nos ensinar etiqueta e eloquência. No entanto, eu sabia porque ela realmente estava ali. Era uma governanta para meninas que não precisavam de governanta. Sentei-me no divã, tentando não me mover. A senhorita Baker permaneceu no canto, rígida, com um olhar de desaprovação estampado no rosto. A minha irmã, porém, perambulava pelo quarto atrás de Peter, bisbilhotando a tela e dizendo coisas como: "Ah, está maravilhoso. Está parecidíssimo com ela." Não conseguia conter o riso quando ela fazia isso. Então Peter era obrigado a me repreender. "Fique quieta, por favor." Pedi a ele em um tom de voz tão sério que me fazia gargalhar ainda mais. Passei a maior parte do tempo tentando não rir, embora meu sorriso tenha aparecido no retrato finalizado. Minha irmã tinha razão. Peter me retratou perfeitamente. "Mas estou morrendo de tédio", eu reclamava, enquanto a sessão se arrastava até o fim da tarde. "Posso pelo menos ler um livro enquanto você pinta?" "Você até poderia, mas aí eu não seria capaz de ver seus olhos", declarou Peter, "e você tem olhos muito lindos." Ora, esse elogio era um presente de aniversário que qualquer garota da minha idade adoraria receber. Nunca na vida alguém havia chamado qualquer parte minha de linda, e ouvir essas palavras de Peter fez meu corpo inteiro estremecer. De repente, comecei a me perguntar se Peter já havia pintado uma mulher nua. Uma mulher mais madura e mais desenvolvida que eu. Alguém que não tinha vergonha do próprio corpo. Fiquei imaginando qual seria a sensação de tirar meu vestido cor-de-rosa, recostar-me no divã e ver Peter encarando minha nudez. Ele ainda me acharia linda? Sentiria vontade de deixar de lado o cavalete e se deitar comigo no divã, tocar minha pele, acariciar meu cabelo? Comecei a enrubescer, perplexa com a intensidade dos meus pensamentos. Olhei para a senhorita Baker, que me fitava com seus olhos escuros, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Ao que parecia, minha irmã também. Ela se aproximou de Peter por trás, pressionando o corpo contra as costas dele. Pousou a mão em seu ombro e lá a manteve enquanto murmurava: "Peter, você é realmente o homem mais talentoso que já conheci na vida." De repente, o quarto ficou abafado, e naquele momento, tudo o que eu queria era me afastar de todos eles. Eu ansiava por estar lá fora,
empoleirada na beira do penhasco, com o vento fresco batendo no meu cabelo. Já estamos terminando? Perguntei. Mais 1 ou 2 horas, disse Peter. Seja paciente, acrescentou a senhorita Baker. Mas eu não tinha mais paciência. Eu a odiava. Odiava minha irmã. Odiava meu pai por trazer Peter para essa casa. Naquele momento, o único membro da minha família que eu não desprezava era minha mãe. Dela, eu sentia pena. Incapaz de ficar parada por mais 1 segundo que fosse, levantei do divã e me dirigi à porta. Eu ainda não terminei, exclamou Peter atrás de mim. Eu com certeza já terminei, retruquei. Eu me apressei até as escadas dos fundos e entrei na cozinha, que estava em um frenesi de atividades, os cozinheiros e as empregadas às voltas, com os intensos preparativos do meu jantar de aniversário. Minha raiva me surpreendeu. Eu sabia que minha irmã não tinha nenhum interesse real por Peter e que Peter não tinha nenhum interesse por mim. Para ser sincera, eu também não tinha o menor interesse por ele. Mas queria desesperadamente que alguém me notasse, me visse, me entendesse. Além do mais, eu estava farta de Hope's End. O nome era perfeito, pois parecia que estávamos no fim do mundo, sem qualquer esperança de estar em qualquer outro lugar que não aqui. Meu pai construiu Hope's End como uma homenagem a si mesmo, embora, é claro, afirmasse o contrário. Uma característica peculiar entre a maioria dos homens presunçosos é a necessidade de tentar esconder a própria presunção. Meu pai fazia isso alegando que construíra Hope's End para sua amada esposa e para a menina que ela acabara de dar à luz. Não é verdade. Ele ergueu a mansão porque queria que todos soubessem o tamanho de sua fortuna. Funcionou, pois não existe uma pessoa que vislumbre Hope's End sem pensar: esta é uma casa de um homem podre de rico. Tínhamos dinheiro, mas éramos felizes? Não muito. E a casa, apesar de luxuosa, refletia isso. É um lugar frio, hostil, nada acolhedor. Eu sei que você consegue sentir isso. Não é nada confortável aqui. Tudo o que eu queria era conhecer pessoas, lugares, vivenciar coisas que apenas lia nos livros. Era 1929 e o mundo estava cheio de vida, com carros velozes, jazz, festas e danças, noite adentro, enquanto as pessoas se embebedavam de gin caseiro. Eu não tinha experimentado nada disso, e como eu poderia me tornar uma grande escritora sem ter sentido na pele nenhuma experiência que me servisse de inspiração para escrever? Havia dias em que Hope's End parecia tanto uma prisão que minha vontade era gritar se tivesse que passar mais 1 minuto cercada por essas paredes. Sempre que as coisas chegavam a esse ponto, o único remédio era ficar ao ar livre. Eu adorava os jardins, o mar e o céu. Esses espaços sempre conseguiam me acalmar, e foi exatamente o que aconteceu naquele dia. De pé no terraço, inspirei o ar salgado e senti o vento fresco no rosto. Eu me recostei na balaustrada e olhei para as janelas altas que contornavam o canto sudeste da casa, o quarto de minha mãe, que era separado do quarto de meu pai. Havia muito tempo que os dois tinham deixado de compartilhar a mesma cama. As cortinas estavam fechadas, o que significava que ela estava em meio a mais um de seus episódios nervosos. Naquela época, ela raramente saía do cômodo. Estremecia ao ver aquelas cortinas cerradas. Eu não conseguia imaginar ficar enclausurada dentro do meu quarto o dia inteiro, todos os dias, sem nunca mais sair. Para mim, parecia um destino pior que a morte. No entanto, aqui estou eu, vivendo exatamente essa situação. No fim, ficou claro que eu estava certa. Porque eis um fato intrigante sobre Hope's End. As portas de todos os quartos só podem ser trancadas por fora, sendo necessários chaves individuais para abri-las. Quando minha irmã e eu éramos pequenas, uma das brincadeiras favoritas de meu pai era nos trancar em nossos respectivos quartos. Quem aguentasse ficar mais tempo sem implorar para sair ganhava um prêmio. Geralmente um pouco de dinheiro ou uma sobremesa, e numa ocasião, uma pulseira de ouro. A vencedora também decidia quanto tempo a perdedora ficaria confinada em seu quarto. Minha irmã sempre ganhava. Ela nunca deu muita bola para o jogo, mas como aquilo me enlouquecia. Eu nunca era capaz de aguentar mais de algumas horas antes de ter a nítida sensação de que as paredes estavam se fechando e me prenderiam para sempre se eu não saísse logo. Como eu era a primeira a suplicar a meu pai para destrancar a fechadura, tinha que permanecer entre as 4 paredes do meu quarto pelo tempo determinado pela minha irmã. Certa vez, ela decidiu me manter trancafiada por mais de 12 horas. Passei a noite inteira gritando e esmurrando a madeira, exigindo que me deixassem sair. Vendo que não funcionava, tentei arrombar a porta, me arremessando contra ela, que nem sequer se mexeu. Embora eu tivesse perdido, meu pai e minha irmã nunca cederam. Fiquei trancada lá dentro até o meio da manhã seguinte. É essa a sensação de estar nessa casa, nesse quarto, neste corpo. É como se eu tivesse sido encarcerada durante um dos joguinhos do meu pai, sem ninguém do outro lado com a chave capaz de me libertar.